Olá, e a segunda parte do nosso capítulo aqui das duas, e nós estamos falando sobre criação da sorte inteligente. Um grande cientista que viajou o mundo todo está nos dizendo aqui a segunda parte, então eu vou continuar a leitura da BBC. Veja atrás de mim, já é o texto, porque eu terminei ontem, peço que se você não viu esse texto, veja ontem, mas aqui também, se você quiser só ver esse, também dá certo. Eu vou fazer a recapitulação. E nessa parte, essa última parte que eu vou ler agora, eu li lá na outra, mas eu quero reler, porque é muito importante essa parte que é o coração de toda essa matéria científica da BBC News World, Margarita, que escreveu em 2020 sobre serendipidade, sobre sorte inteligente, como criar essa sorte. Ele vai falar aqui, ó, continuando a leitura, um pouquinho de ontem, um pouquinho da parte 1. Sempre fui fascinado pelas questões de saber se algumas pessoas são capazes de criar condições para que coincidências positivas, ou seja, sorte, aconteçam com elas com mais frequência do que as outras. Consegue detectar esses movimentos e transformá-los em resultados positivos? Essa que é a pergunta. Podemos aprender a navegar pelo inesperado e criar nossa própria sorte inteligente? É a segunda pergunta importante. Por definição, não podemos conhecer ou programar resultados fortuitos, pois deixariam de ser. O que podemos fazer é provocar coincidências positivas que cheguem até nós com mais frequências e com melhores resultados. Uma mentalidade de serendipidade nos permite fazer isso, e é um músculo que podemos desenvolver. Em nosso trabalho, descobrimos que muitas das pessoas mais inspiradoras do mundo desenvolveram muitas vezes inconscientemente um músculo para que o inesperado que as ajude a liberar a criatividade e a engenhosidade, impulsionando o sucesso e o impacto em um mundo que muda rapidamente. Cultivar a serendipidade se torna uma abordagem ativa para lidar com a incerteza e passiva. Olha, agora começando aqui o vídeo já com a parte que é inédita. PC News Mundo pergunta: como se cria uma boa sorte? Bush responde: há vários passos imediatos para desenvolver o músculo da serendipidade. Criar a sorte inteligente, por exemplo, aqueles que podemos dar em nossas interações diárias, como fazer boas perguntas e estar abertos a respostas inesperadas. Vamos gravar isso. Fazer boas perguntas e estar aberto a respostas inesperadas. Olha, imagine que você está em uma conferência virtual e encontra com alguém pela primeira vez. Muitos de nós podemos entrar no piloto automático e fazer a temida pergunta: então, o que você faz? Tende a colocar a outra pessoa em uma caixa da qual é difícil. Nos posicionarmos para a sorte inteligente significa fazer perguntas mais abertas, como: o que você achou mais interessante no... ou como está o seu humor? Essas perguntas abrem conversas que podem levar a resultados aleatórios. Também podemos estabelecer ganchos de serendipidade, dando pontos da conversa para conversas marcantes ou envolventes para nos abrirmos à serendipidade. Por exemplo, quando Oli Barrett, fundador de várias empresas que não desconhece pessoas, ele lança vários ganchos que permitem possíveis sobreposições. Perguntam a ele: o que você faz? Será algo como: adoro conectar pessoas, abrir uma empresa na área de educação. Comecei a pensar em filosofia, mas que realmente gosta de tocar piano. Olha que loucura. Essa resposta inclui pelo menos 4 gatilhos possíveis para a serendipidade: uma paixão, conectar pessoas; uma descrição do trabalho, dirigir uma empresa de educação; um interesse, filosofia; e um hobby, tocar piano. E ele simplesmente respondesse: trabalho com educação, a oportunidade para outras pessoas ligarem a ponto seria pequena. Com sua resposta, ou ele permite que o outro escolha o gancho que se relaciona com sua vida e torna mais provável a ocorrência de serendipidades. BBC News pergunta: como podemos transformar situações inesperadas, algumas negativas, em algo positivo? Há muitas coisas que podemos fazer. Uma importante é esperar o inesperado. Estar alerta é fundamental para detectar situações que não prevemos e transformá-las em resultados positivos. Temos a tendência de subestimar
a probabilidade do inesperado e muitas vezes tratamos a vida como linear e controlável, embora seja cheia de reviravoltas. E nunca apresentou o currículo como se sua vida fosse um plano coerente, racionalmente organizado, ou uma ideia como se fosse rigorosamente derivada de fatos e não da intuição. Criar um propósito artificial para nossas ações obscurece muitos encontros inesperados e o verdadeiro processo de aprendizagem. Nossa pesquisa mostra que as pessoas muitas vezes se sentem pressionadas a mostrar o que têm tudo sob controle, embora saibam que nem sempre é este o caso. Alcançar o sucesso geralmente não se trata de controlar qual será o resultado exato, mas sim equilibrar um senso de direção com uma apreciação desconhecida. Esse senso de direção, que é uma ambição, curiosidade ou interesse mais amplo que consciente ou inconscientemente, nos ajuda a seguir em frente para localizar e conectar os pontos. Pode significar deixar de lado uma carreira específica e, em vez disso, aproveitar situações inesperadas como oportunidades para explorar novas direções. Também podemos criar um diário de serendipidade que pode nos ajudar a refletir sobre situações inesperadas, como reagimos o que faríamos de forma diferente na próxima vez. Nos permite refletir sobre como explorar cada conversa ou encontro virtual ou presencial como uma oportunidade para a serendipidade pode acontecer. A BBC News Mundo pergunta: situações inesperadas podem gerar ansiedade em algumas pessoas porque há a sensação de perda de controle ou de que algo ruim vai acontecer. Como você pode enxergar o inesperado com essa outra visão? Bush responde: como alguém que cresceu na Alemanha com uma mentalidade de planejamento, a incerteza e a ambiguidade sempre me deixaram um pouco ansioso. Mas um dos motivos pelos quais gosto de serendipidade é que ela repensa o inesperado, afastando a ameaça e colocando você diante de uma cesta infinita de possibilidades. Ela desafia a suposição de que só porque algo não saiu conforme o planejado, deve ser tratado como um fracasso. Algo que me ajudou muito é dizer em todas as situações ambíguas: do que tenho medo? Por que estou preocupado? E percebi que mais lamento não é a decorrente de agir sobre o inesperado, mas, nas palavras de Mark Twain, de não agir adequadamente. Há muitos exercícios, inclusive para pessoas mais introvertidas, que podem nos ajudar a ficar menos ansiosos diante do inesperado. Por exemplo, o diário de serendipidade que já mencionei. As empresas práticas para identificar a serendipidade podem ser eficazes. Por exemplo, nas reuniões podemos perguntar: o que surpreendeu nesta semana passada? Podemos aprender com empresas como a Pixar a enquadrar as conversas em torno da noção de que não existe uma ideia perfeita. Com isso, as pessoas ganham confiança psicológica para ter ideia de que podem parecer malucas. Isso nos ajuda a ver o inesperado menos como uma ameaça e mais como uma oportunidade. Deus pergunta: você fala sobre transformar erros em oportunidades. Como podemos ver os erros de forma que nos ajude a crescer? Porque não devemos ter medo de cometer erros e enfrentar crises. Em um mundo que muda rapidamente, diz Bush agora, geralmente não sabemos que solução vamos precisar. Com frequência, a experimentação é crucial e precisamos olhar o mundo com outros olhos, enquadrando os erros ou fracassos inevitáveis como experimentamos. Um método que tem sido útil para mim é repensar as situações como mencionei antes, ver que as crises podem ser uma oportunidade e as restrições de recursos são uma possibilidade de ser criativo. Repensar é tentar olhar para as situações de maneira... Às vezes, trata-se de uma oportunidade onde outros veem um problema ou um erro. Quando deixamos, por exemplo, de considerar as restrições orçamentárias como um problema, em vez disso, tentamos aproveitar o máximo que temos em mãos, as soluções mais criativas são fortuitas aparecem. É quando as empresas de design começam a produzir máscaras, quando os artistas cujas apresentações foram canceladas começam a atrair novos públicos usando um instrumento online. Um exemplo é a Reconstruct Living Labels, que criou uma metodologia de educação para pessoas de baixa renda
e permite que desenvolvam suas próprias habilidades, negócios e plataformas. A princípio, pergunta da equipe ao entrar em uma nova comunidade: onde está a escassez de recursos e não como podemos ajudar? Essa abordagem coloca seus membros de posição de beneficiários ou até mesmo de vítimas e muitas vezes leva à atitude passiva. Em vez disso, eles buscam se integrar e complementar os ativos existentes nessa comunidade, olhando para eles sob uma nova perspectiva. Pessoas que antes eram consideradas não qualificadas se tornam colaboradores valiosos. É uma abordagem que organizações e governos agora usam. Com frequência, quando vemos um mundo não tanto em termos de necessidade de recursos, mas em termos de soluções criativas para problemas, que percebemos como o passivo pode se tornar um ativo, e a situação que seria de impotência vira uma oportunidade. É assim que a serendipidade pode acontecer em ambientes com recursos limitados. Mas, é claro que nossas posições iniciais quando se trata de potencial de serendipidade são muito diferentes e trabalhar para lidar com as dificuldades estruturais devem andar de mãos dadas com esses dois abordagens. Também fazem parte rituais em que as pessoas compartilham abertamente ideias de que funcionaram e aprenderam com outras pessoas de outros departamentos. Não se tratar de celebrar o fracasso, mas de comemorar o aprendizado de algo que não funcionou e pode ajudar a legitimar a ideia de que compartilhar coisas que não funcionam muitas vezes é a maneira pela qual aprendemos mais e a maneira pela qual muitas serendipidades podem acontecer. Quando pessoas concordam que uma ideia pode não ter funcionado em um contexto, mas pode ter funcionado em outros. Olha, muito bom, essa é a segunda parte. Eu espero que tenham gostado, tenham acompanhado conosco. Vou terminar aqui e depois nós continuamos com a terceira e última parte desse grande artigo da BBC News World, que veio para a BBC Brasil, sobre a sorte inteligente, sobre um doutor em sorte inteligente e filosofia.